Bom dia, professores. Sejam bem-vindos à recuperação, na formação de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou a professora Cleidmar, sou formadora da EFAP, e vou estar com vocês hoje, auxiliando a professora Rafaela Martins, nessa formação. Que nós tenhamos uma boa formação, e eu passo para você, Rafa. Olá, professores e professoras, que alegria estar de volta com vocês. Antes das férias, né, nós tratamos aí da sequência didática 1, do volume 3, e hoje nós vamos conversar sobre a sequência didática 2 e a sequência didática 3 do volume 3. Então, para quem não me conhece, eu sou Rafaela, tenho uma vasta experiência aí nos anos iniciais, falo de um lugar que eu conheço bem, apaixonada principalmente pelos 5º anos, estou sempre ali nas escolas, então eu conheço aí todas as alegrias, né, e desafios que nós estamos enfrentando principalmente nesse momento. Então, eu vou começar a conversar com vocês, compartilhando o nosso slide de hoje. Espero que todos estejam bem, que a gente possa ter aqui um momento de estudo muito importante, porque compreender as sequências didáticas que nós estamos trabalhando aí nesse programa de recuperação e aprofundamento faz todo sentido para o nosso trabalho, né? Lembrando que a gente estuda antes, né? Se prepara e compreende o nosso material, para que vocês possam depois desenvolver um excelente trabalho aí com os nossos estudantes. Bom, hoje nós estamos já no nosso 11º encontro do ano de 2021, essa transmissão, ela é do 5º ano de língua portuguesa, então, como eu disse, né, nós vamos tratar da sequência didática 2, que é produzindo uma reportagem sobre o lixo, e a sequência didática 3, que é estudando e produzindo resenha crítica coletivamente. Durante os meus encaminhamentos, vocês vão compreender o porquê nós estamos tratando das duas hoje, né, porque nós temos aí que temos uma estratégia com relação a isso, e eu acredito que vocês irão, junto comigo, compreendendo esse movimento. Quero lembrá-los, né, que no término dessa transmissão, vocês encontrarão no repositório todo o material que eu estarei utilizando aqui. Então, vamos dar início à nossa formação. Como vocês já sabem, né, para acessar a sequência didática 2 e 3 do volume 3, do Aprender Sempre, é só acessar o link que aparece no slide ou apontar para o QR Code. Como não é possível acessar esse site ao mesmo tempo, eu sei que fica difícil, né? Às vezes vocês estão aí no aplicativo móvel, todas as vezes que eu for falar de alguma atividade, haverá um print na tela, né? Então, vocês vão conseguir aí comigo compreender bem o nosso trabalho aqui. Mas quem puder acessar, já vou falar também, antes de vocês começarem a colocar no chat, o seguinte: o material Aprender Sempre, volume 3, já está a caminho, está chegando aí nas escolas, já tem um cronograma que as diretorias de ensino receberam, então acalma o coração, que já está chegando, e a gente vai poder trabalhar aí esse volume 3 com o material já em mãos. Então, isso me deixa muito feliz, sei que vocês também. Bom, nós temos aqui 2 momentos formativos, né? Então, o primeiro momento, nós estamos reunidos aqui para essa transmissão do 5º ano. No segundo momento, vocês irão se reunir com seus pares, professores do mesmo ano, para discutir, estudar e planejar o trabalho da sequência didática 2 e a 3. Os minutos finais dessa transmissão, eles serão destinados, então, a esse desdobramento. Nós vamos agora conhecer os objetivos que irão fazer parte aí, nortear a nossa conversa de hoje. Bom, como vocês devem ter observado, alguns objetivos da nossa formação, eles são permanentes, né? Nosso objetivo maior é o de apoiar vocês no trabalho pedagógico, na recuperação e no aprofundamento de aprendizagens, favorecendo sempre o desenvolvimento das habilidades previstas. Bom, então vamos lá. O objetivo é conhecer a sequência didática 2, produzindo uma reportagem sobre o lixo, e a sequência didática 3, estudando e produzindo resenha crítica coletivamente.
ambas, né, as sequências do volume 3, para termos uma visão geral da sua organização, considerando os propósitos didáticos e os propósitos comunicativos. E ainda refletir sobre as condições didáticas necessárias para o trabalho com as práticas de linguagem, com a leitura com diferentes propósitos. Discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático e retomar as orientações aí para o trabalho com a TPC. Então, vamos conhecer, né, o trabalho proposto na sequência didática 2 e na 3, né, que é o nosso foco da formação de hoje. Bom, professores, chegamos na segunda sequência didática do volume 3. Então, nós vamos conhecer, né, essa organização da sequência didática 2, para a gente ter uma visão, né, do panorama, uma visão geral. Eu gostaria de marcar aqui que o trabalho com as sequências didáticas do Aprender Sempre, né, ele continua organizado em torno das práticas de linguagem, situadas no campo de atuação, e as práticas, elas se realizam no interior desses campos. Nessa sequência didática, nós vamos tratar do campo da vida pública. Essa sequência didática, ela continua, né, com o trabalho aí da esfera jornalística. Lembra lá antes das férias que nós começamos esse trabalho? Então, o volume 3, ele traz essa proposta, né, do trabalho com os textos da esfera jornalística, midiática. Então, a gente vai continuar esse trabalho. Propõe desenvolver a capacidade dos estudantes de produzir uma reportagem digital a partir da leitura de entrevistas, notícias e reportagens e outros textos. A gente espera que vocês, professores, e junto com a sua turma, em sala de aula, realize uma situação semelhante à prática social, de planejar e produzir reportagens sobre assuntos relevantes, importantes, levando em consideração o que estudou sobre esse assunto, sobre esse tema, que no caso é a produção e destino do lixo. Ao final do percurso, né, do estudo deste tema, os estudantes, eles irão publicar a reportagem produzida no jornal, no site ou nas redes sociais da escola. Então, esse será o propósito comunicativo da sequência didática 2, do volume 3. Então, eu vou trazer para vocês agora, com um pouco de calma, o panorama da sequência didática 2. Nessa sequência, tá, os estudantes, eles irão produzir uma reportagem digital sobre a produção do destino do lixo na escola que eles estudam, por meio da leitura de diferentes textos jornalísticos, né? Então, nós vamos ter aí durante a sequência didática reportagens, notícias, entrevistas. Eles poderão ler e aprofundar o que sabem sobre o assunto. Para produzir uma reportagem digital, eles precisarão planejar, né, um roteiro a partir dos estudos que eles vão estar realizando durante as aulas dessa sequência didática. Portanto, volto a marcar aqui, todas as aulas são extremamente importantes, né, nós não podemos pular, nós precisamos ter ali um trabalho de sequência didática, que é o que se propõe, né, porque tudo está interrelacionado, né, são importantes aí para o trabalho proposto, e quando a gente estuda, a gente consegue visualizar e perceber isso muito bem. Além de informar também ao leitor, né, que a reportagem, ela ajuda a formar uma opinião sobre um assunto tratado, e por esse motivo, nela pode haver pontos de vista, tanto do jornalista, quanto de pessoas entrevistadas. Então, é importante a gente perceber isso também durante o nosso trabalho. Além dos gráficos, dos mapas, dos infográficos, não é? Que contribuem ali para a compreensão desse texto. E que ajudam também a justificar a argumentação. Bom, as reportagens, ela sempre vem assinada, né, é importante a gente marcar isso, pelo autor. O seu título, ele apresenta letras maiores e muitas vezes com cores diferentes do corpo do texto, não é mesmo? Também pode conter um pequeno resumo do assunto. Todas essas características, né,
do texto da reportagem, ela tem a intenção de atrair a atenção do leitor, para que ele possa ler e refletir aí sobre o assunto, o tema tratado. Bom, vamos então ao panorama das aulas da sequência didática 2, já que vocês compreenderam um pouco do que se trata, né? Bom, na primeira aula, os estudantes eles irão compreender a sequência das atividades que será realizada, eles irão pensar sobre o tema, né? E vão já saber que vão ter que produzir aí uma reportagem digital, levando as primeiras impressões e opiniões sobre o assunto. Na aula 2, eles realizarão a leitura de uma reportagem que foi produzida por um estudante de 10 anos, uma idade próxima da deles, e que foi publicada no Jornal do Joca. Quem não conhece o Jornal do Joca, vale a pena, hein? Nas aulas 3 e 4, eles aprenderão que é possível ampliar o estudo sobre o lixo, assistindo às 2 produções audiovisuais sobre o assunto. E na aula 5, eles realizarão a leitura de outra reportagem no site Repórter Brasil. Todos esses textos estão lá, bonitinho, nas nossas aulas, no nosso material, que está chegando para vocês. Na aula 6, irão compreender que para produzir a reportagem digital, né, sobre um tema proposto, é importante aprender como usar os sinais de pontuação. Então, principalmente no texto jornalístico, para que ele dê sentido, né? Reconhecendo seus efeitos de sentido. Por isso, nessa aula, eles irão analisar diferentes efeitos de sentidos da pontuação em textos jornalísticos. Na aula 7, eles irão elaborar o planejamento da escrita da reportagem. Então, todo um processo de planejamento. Na aula 8, eles começam a textualizar, eles irão escrever uma reportagem sobre a origem e a produção do lixo na escola a partir do roteiro que fizeram na aula passada. Nas aulas 9 e 10, irão revisar e publicar a reportagem que escreveram na aula passada. Bom, agora, né, que vocês já conheceram aí o panorama do trabalho proposto na sequência didática 2, nós vamos conhecer um pouco da sequência didática 3 um pouco mais rapidamente, porque na nossa próxima conversa, eu vou aprofundar a sequência didática 3. Então, agora eu vou passar rapidamente, mas com a mesma importância da sequência didática 2, para que vocês compreendam o movimento metodológico de ambas as sequências, para a gente pensar juntos aí no nosso objetivo maior, que é como cada sequência contribui para a leitura dos nossos estudantes com diferentes propósitos. Bom, então aqui a gente tem a sequência didática 3, né, que ela vai estudando e produzindo resenha crítica coletivamente. Ela propõe desenvolver a capacidade dos estudantes de identificar e manter uma estrutura composicional, o estilo, a situação comunicativa, tanto na leitura como na produção escrita de resenhas críticas, né, resenhas críticas, sobre os assuntos relacionados ao universo infantil. Aqui a gente espera que vocês, professores, junto com a sua turma, desenvolvam em sala de aula uma situação também de prática social de ler e escrever textos de opinião, expressando o seu ponto de vista, argumentando e justificando a posição. Lembra lá no debate regrado, que a gente também vem com isso, mas nós não, lá a gente vai falar, né? Movimentar, é um outro movimento, mas que já contribui também aqui. Então, como a nossa sequência, o volume 3, gente, está muito bom nesse sentido, de trazer essa questão da argumentação, do ponto de vista, do posicionamento, da criticidade. Então, vale a pena desenvolver esse trabalho aí com os nossos estudantes do 5º ano. Bom, ao fim do percurso, né, do estudo do tema, os estudantes, eles irão compartilhar, presta atenção aí no propósito comunicativo, eles irão compartilhar a resenha crítica que elaborarem de forma coletiva com os colegas do 3º ano. Olha o propósito comunicativo, olha o desafio. E, então, claro que eles podem também divulgar em outros, né, como ela será para as outras turmas, no mural da escola, dá para fazer um trabalho aí de divulgação, mas o objetivo aqui é justamente de partilhar com os alunos do 3º ano. Então, eu vou passar rapidamente no panorama da sequência didática, para que vocês possam visualizar esse trabalho.
e vou aprofundar, como eu disse, no nosso próximo encontro. Então, na aula 1, né, é conhecendo a sequência e pensando sobre a resenha crítica. Na aula 2, nós temos assistindo o blog e compreendendo a função das resenhas críticas. Na aula 3, reconhecendo recursos linguísticos e discursivos presentes na resenha crítica para usá-los na produção aí de resenhas. Na aula 4, analisando resenhas em relação à argumentação e seu poder de influenciar as pessoas. Na aula 5, selecionando o livro para ler e produzir resenha crítica coletiva. A aula 6, eles vão realizar a leitura compartilhada com tomada de notas. Na aula 7, planejamento, né, da resenha crítica coletiva. Na 8, escrevendo a resenha crítica coletiva e revendo regras de acentuação. Na aula 9, né, eles irão aí revisar essa resenha coletiva, seguindo os critérios indicados. Na aula 10, os estudantes formarão o texto, né, escolhendo a forma como ela será apresentada aos leitores, considerando o espaço de publicação. Também irão avaliar todo o trabalho realizado durante a sequência didática. Agora que a gente já conheceu o panorama das sequências, né, nós iremos estudar 2 aulas. A aula 5 da sequência didática 2 e a aula 3 da sequência didática 3, do volume 3. Ficou bom isso, né? Bom, nós iremos discutir, então, as 2 situações de leitura com diferentes propósitos, considerando que no final das sequências didáticas, as crianças elas irão produzir uma reportagem na sequência didática 2 e uma resenha na sequência didática 3. Bom, quero destacar aqui as habilidades, né? Nós estamos no momento aí que as avaliações, né, processuais estão sendo analisadas nas escolas, vocês estão estudando as habilidades, né, que os alunos precisam avançar. Então, como é importante a gente olhar para o nosso material, né, e observar todas as sequências, todas as habilidades que envolvem as sequências didáticas que nós vamos trabalhar. A gente não consegue trazer todas aqui, né, mas a gente sabe que existem as habilidades que sustentam a sequência didática e as outras são as habilidades essenciais. E aqui a gente traz, então, um recorte, né, uma das habilidades previstas na sequência didática 2, do volume 3 do 5º ano, que é da aula 5, né, que diz o seguinte, que é lá, ensino fundamental, 5º ano, língua portuguesa, e é a 5A. Vamos lá, ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da vida pública. Né? Então, o objeto de conhecimento dessa habilidade é a compreensão e leitura, e escuta. Na sequência didática 3, do volume 3 do 5º ano, na aula 3, eu peguei essa habilidade, que é identificar e manter na leitura e escuta e produção escrita de resenhas críticas sobre brinquedos ou livros da literatura infantil. O tema, assunto, a estrutura composicional, a apresentação e avaliação do produto, o estilo e a situação comunicativa. E o objeto de conhecimento é a compreensão em leitura, escuta e produção escrita. Então, vamos conhecer agora a proposta da aula 5 da sequência didática 2. Bom, na aula 5 da sequência didática 2, nós temos a seguinte proposta. Os estudantes, né, na aula anterior a essa, eles assistiram um documentário. Esse documentário chama O Lixo Nosso de Cada Dia. E a animação, que chama Resíduos Sólidos. Então, para ampliar a reflexão sobre a questão da produção e destino do lixo, nessa aula, né, na aula 5, a proposta é a leitura de reportagem, para que eles continuem estudando o assunto e assim poderem, né, se fortalecer para escrever essa reportagem, ampliando aí os seus saberes sobre o tema que eles estão estudando. A turma deve perceber que o título, ele apresenta o conteúdo da reportagem de forma sucinta, com letras maiores, não é? Que podem ser de outra cor. O objetivo deles é atrair. Qual é o objetivo disso? É atrair o leitor. E depois do título, nós temos a linha fina, que vem embaixo. Até coloquei no slide para vocês observarem. Olha lá o título. Riqueza do lixo. E embaixo a gente tem a linha fina.
né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da linha fina, né? O que é a linha fina? Ela é um texto um pouco mais longo, né? Escrito com uma letra menor, com menos destaque do que o título, mas ainda ela é utilizada ali no corpo do texto, né? O propósito da linha fina é completar a informação, as informações do título, tendo também o intuito de chamar a atenção do leitor para o restante da reportagem, né? Mobilizando aí para a leitura. É importante aproveitar essa atividade para recuperar a finalidade comunicativa dessa sequência didática e lembrá-los, né, que será necessário pensar sobre o título, sobre a linha fina, não é? Na hora que eles forem produzir. Porque no final, né, eles vão produzir aí a reportagem sobre o lixo. Que já também vocês estão estudando aí no projeto, né, ambiental na escola, vai ser bem bacana para o quinto ano aproveitar tudo isso para o trabalho que está sendo realizado. Na atividade 1, que está aqui no nosso slide da aula 5, né, lendo e compreendendo outra reportagem, analisando o título e a linha fina, os estudantes eles poderão pensar sobre a reportagem jornalística a partir da análise do título e da linha fina. O objetivo é que eles consigam identificar, né, essas características, tanto do título quanto da linha fina. E como elas se relacionam entre si. E aí os estudantes, eles usarão essa estratégia de leitura para analisar, né, toda a reportagem. Então, a gente sabe que nessa sequência, como em muitas, né, que estão propondo aí a questão da leitura colaborativa, o nosso material já vem com boas perguntas, né, com propostas de boas perguntas, para que o professor faça aos estudantes, para que eles pensem, né, sobre o texto que está sendo lido e compreenda, né, vai dando sentido ao texto que está sendo lido. Então, as perguntas que estão contidas na atividade, ela tem esse objetivo de ajudar o estudante a antecipar o conteúdo temático, né, por meio da leitura do título, da linha fina, e esse momento, né, antes da leitura, essa discussão antes, é muito importante para ativar os conhecimentos, saberes deles, né, em torno desse texto e direcionar o olhar dos estudantes para que compreenda de fato o texto. Bom, no próximo slide eu trago a reportagem para evidenciar um pouco, né, o que a gente está conversando e destacar a observação, a organização e a compreensão do texto, observando que ele não tem imagem e nem outros recursos, né? É o texto, né, o título e a linha fina. Como é importante destacar nessa aula, ter essa observação. E aí, as boas perguntas da sequência, não vou falar de todas, mas eu acredito que as primeiras já elucidam essa ideia, que é, qual é o título da reportagem? O que é possível entender sobre a reportagem a partir dele? Aí eles pedem aqui na atividade B, que a gente sublinhe, que os estudantes sublinhem, né, a linha fina, para destacar. E aí pergunta-se, quais informações serão trazidas para essa linha, são trazidas pela linha fina? Né? Então, a gente espera aí que eles possam ir respondendo junto com vocês, professores, e que vocês vão compreendendo um pouco melhor esse texto, que eles possam compreender de fato esse texto, né? E a gente sabe que daí na atividade 2 eles irão ler na íntegra a reportagem, depois de toda essa discussão do antes, né? Eles irão fazer essa leitura. A gente propõe que a leitura seja colaborativa, né, segundo o seu planejamento, reservando algum tempo para que eles possam ler, comentar e ouvir os colegas. Né? Estimule a comentarem os textos a partir das informações que eles já possuem, né, relacionando, quando for possível, né, com outros textos que tenham lido e aos documentários que eles já assistiram sobre o tema. Afinal, nós estamos na aula 5, já teve um percurso aí importante para esse momento. Bom, nós temos as sugestões de perguntas, elas são 15, tá? Está no material, todas elas contribuem para que a leitura seja uma leitura colaborativa, reflexiva, que dê sentido ao texto, né? Tem expressões no texto em destaque, que se vocês observarem, eu até fiz questão de colocar no slide, tá vendo aqui, ó, coloridinha, a palavrinha entretanto? Pois bem, tem o entretanto, continuando a reportagem, porque não coube tudo no slide, mas no material vocês vão ter tudo bonitinho.
Tem também o além disso, isso porque elas estão em destaque e tem uma intencionalidade, que é refletir, né, sobre isso com eles durante a leitura, né, para dar o sentido aí no texto. Tá? E na atividade 3 também, da aula 5, os estudantes eles deverão reler a reportagem, né, e registrar as informações a partir do que discutiram. Então, eles vão ter um momento de estar discutindo durante a leitura. E na 4, eles vão socializar essas anotações, tá? Todas as atividades, elas possibilitam que eles possam ler para ampliar o que já sabiam sobre o tema, para depois produzir a reportagem sobre o assunto. Ao mesmo tempo que eles analisam, né, a forma escrita desses textos, eles observam a forma escrita, o título, a linha fina, né? Eles vão identificando características e a linguagem utilizada. Então, aqui eu trago a aula 5 para vocês, super importante para o trabalho com os quintos anos. E também, o foco da nossa formação, peguei uma aula da sequência didática 3, né, do volume 3 do quinto ano, que é aí estudando e produzindo a resenha crítica, a aula 3. Na aula 3, nós temos a seguinte proposta. Os estudantes eles irão desenvolver as capacidades de identificar a estrutura composicional, o estilo, a situação comunicativa, tanto na leitura quanto na produção escrita das resenhas críticas sobre o assunto relacionado aí ao universo infanto-juvenil. É importante marcar aqui que a resenha crítica é um gênero textual, né? Além de apresentar, que o autor, além de apresentar o material a ser analisado, ele assume um posicionamento e argumenta sobre essa posição, né? Tentando convencer o leitor sobre a pertinência da sua análise, do seu ponto de vista. Nessa aula, o objetivo é que os estudantes possam reconhecer os recursos linguísticos e discursivos presentes na resenha crítica, para poder usá-los na produção aí da resenha, que será sobre o livro infantil. Eles poderão, então, na atividade 1, levantar algumas hipóteses a partir do título da resenha, tá? Então, olha só. Aula 3, reconhecendo recursos linguísticos e discursivos presentes na resenha crítica para usá-los na produção de resenhas. 1. Em duplas, leia o título da resenha crítica e responda as seguintes questões, né? O que vocês acham que vão encontrar na resenha? O título traz pistas sobre a opinião do autor sobre o jogo? Como poderia ser o título, caso o autor não gostasse do jogo? Então, as perguntas irão ali, antes, né, da leitura, movimentar o trabalho com os nossos estudantes. Como é importante a gente discutir a partir do título, né? Quantas ideias eles contribuem conosco no nosso trabalho a partir desse movimento metodológico, né, que envolve aí a formação de leitores. Na atividade 2, eles realizarão a leitura para que possam responder algumas questões, lendo e compreendendo com autonomia a resenha, né? Então, eles precisarão, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que localizar informações explícitas no texto, realizar antecipações, inferências, confirmar essas antecipações, né, validando as ideias iniciais. Olha, aqui, né, quando eles irão observar, aqui ficou bem, dá para visualizar melhor, né, que para a leitura de resenhas, boas perguntas, elas fazem todo sentido. Possibilitam a compreensão do texto. É importante que vocês realizem, então, o planejamento da leitura colaborativa da resenha crítica, fomentando as questões, né, e as características observáveis aí pelos estudantes. Especialmente em relação aos recursos linguísticos e discursivos presentes no texto. A forma como esse texto se organiza e como o autor, ele coloca a sua opinião e análise, né, do jogo. Também teremos aí algumas questões colocadas em jogo para potencializar o seu trabalho, professor, né? Então, as boas perguntas elas estão disponíveis aí no material para que você possa realizar junto com a turma. Como eu disse anteriormente, essa sequência didática 3, nós estaremos retomando e estudando na nossa próxima transmissão. Então, eu vou aprofundar mais essas aulas com vocês no nosso próximo encontro. A ideia aqui é que vocês observem o movimento metodológico dessa aula 5 da sequência didática 2 e dessa aula 3 da sequência didática 3, né? Quais são ali os diferentes propósitos, né? O movimento que acontece didático para que a gente
possa trabalhar com os nossos estudantes e observar, possibilitar para que eles possam ampliar os saberes, os conhecimentos deles sobre os gêneros, a forma escrita, os recursos que os autores utilizam, né? Além de ampliar aí o conhecimento sobre o conteúdo temático desses textos. Então, considerando aí, lógico que eles irão produzir, né? Tanto a reportagem quanto a resenha crítica. E agora é hora de escutar vocês, estou morrendo de saudade. Quero ver vocês aí no chat, participando conosco, né, Cleidmar? Vou deixar aqui para vocês a questão que eu gostaria que vocês pensassem e colocassem as contribuições no nosso chat. Por que é importante que os estudantes assumam o papel de leitores, lendo com diferentes propósitos? Né? Então, eu vou passar agora para a Cleidmar, que ela irá fazer essa mediação. Vamos participar, quem conseguir aí pelo chat, colocar a sua contribuição, para que a gente possa ter um momento aqui de interação e matar a saudade depois de tanto tempo longe, tá? Então, passo para você, Cleidmar. Tá fechado o microfone. Só um minutinho que a Cleidmar já está abrindo o microfone e irá falar com vocês. Não está conseguindo abrir o microfone? Tudo bem. Eu vou ficar aqui na curiosidade do que vocês estão contribuindo. Mesmo assim, não deixem de participar e de colocar a contribuição de vocês aí no chat, que depois eu retomo e na nossa próxima transmissão a gente conversa sobre os pontos que vocês estão trazendo aí dessa questão de ler com diferentes propósitos, porque é super importante ouvir vocês, saber um pouquinho o que vocês estão pensando sobre isso, e como eu disse, nós vamos retomar essa sequência na nossa próxima transmissão, e lá a gente retoma também essa conversa. Vou fazer questão de ler e anotar bonitinho para depois a gente voltar à conversa. Bom, a Cleidmar acabou de cair, vocês sabem, né, que a parte tecnológica acontece, daqui a pouco ela volta e conversa conosco. Vou continuar, então. Vou sistematizar aqui a discussão, sem ler o que vocês estão contribuindo, porém, com algumas ideias que eu trouxe para a gente fechar essa questão que eu coloquei aqui no chat. Voltei, Rafa. Oi! Desculpa, gente. Minha conexão caiu, travou aqui, eu não conseguia dizer se abrir nem nada, sabe? Eu não conseguia falar, ou ele não respondia. Hoje está muito complicado aqui na EFAP, sabe? Eu não sei o que está acontecendo, o sinal não está muito bom hoje. Então, enquanto você tomou a água, eu vou passando para você aqui as contribuições dos professores e já agradecer a participação de todos. É muito importante a contribuição de vocês. A gente sempre fala que não dá para falar, né? De todo mundo, ler de todo mundo, mas a gente lê, a Rafa lê depois, né, com calma, e o que vocês trazem ajuda muito nas formações. Então, porque é importante que os estudantes assumam o papel de leitores, lendo com diferentes propósitos, né? A professora Gilvanete disse que a leitura com autonomia e um vocabulário maior e desenvolver um pensamento crítico ajuda, contribuir para o desenvolvimento dos leitores e na capacidade de análise crítica, Rafa. É importante porque a competência leitora, né, identificar diferentes gêneros textuais, quem mandou foi a professora Elaine. A professora Edilane disse que para desenvolver autonomia, ampliando conhecimentos e tornando cidadãos críticos, né? Então, Rafa, eu vou passar para você, já agradecendo os professores, desculpa pelo imprevisto, isso acontece, tá? Então é com você, Rafa. Edmar já está estreando comigo aqui, ó, animada. Muito obrigada, Edmar, pelo apoio, muito obrigada, professores e professoras, pela participação no chat, vocês sempre arrasando aí com as contribuições de vocês. Isso, análise crítica, competência leitora, formação de leitores, principalmente no 5º ano, né, que a gente tem aí, eu falo que é a curto prazo, né, eles estão conosco aí nesse semestre, a gente precisa pensar
nesses diferentes propósitos de leitura, focar o nosso trabalho nessa competência para que a gente possa, de fato, avançar nos saberes dos nossos estudantes do 5º ano, né? Que assumem um papel aí nessas sequências didáticas, tanto na 2 quanto na 3, de compreender o que se lê, observando a forma, o jeito, a organização de uma reportagem, de uma resenha crítica, né? Pois eles irão escrever depois. E para realizar essa produção, a gente precisa considerar esses aspectos. A gente sempre fala lá na escola, né? Repertoriar, não é? Essas leituras, elas estão diretamente relacionadas com o propósito comunicativo de cada sequência didática. Então, na sequência didática 2, eles vão produzir uma reportagem sobre o lixo. Eles irão publicar a reportagem produzida no jornal, ou no site, nas redes sociais da escola. Na 3, sequência didática 3, do volume 3, eles estão estudando e produzindo uma resenha crítica coletivamente. Então, eles vão compartilhar essa resenha crítica de forma coletiva com os colegas do 3º ano. Então, esses propósitos comunicativos, eles se relacionam com todas as etapas da nossa sequência didática, né? Nesse sentido, eu quero trazer para vocês, eu falo que é tão importante essa parte, todo mundo vem comigo, presta atenção, que a gente precisa entender muito bem essa questão de ler com diferentes propósitos. Né? Então, a partir das contribuições todas de vocês, né, das discussões que a gente vem fazendo na rede com relação à leitura com diferentes propósitos, eu quero sistematizar aqui com vocês alguns aspectos que são fundamentais e que estão em jogo no trabalho proposto na sequência didática 2 e na sequência didática 3. Por isso que a gente trouxe aqui, né, as duas para discussão. Considerando, né, que os estudantes irão ler com diferentes propósitos, com diferentes finalidades, né? Nós lançamos mão nessas aulas, né, nessas duas sequências didáticas, da leitura com diferentes propósitos. Então, eu coloquei aqui no slide da seguinte maneira, ó. Então, na sequência didática 2, qual que é o nosso propósito? É localizar a informação específica, né? E na sequência didática 3, nosso propósito é ler para comentar. Né? Então, a gente compreende a importância dos estudantes, né, participarem das situações de leitura, desenvolvendo e colocando em jogo todos os procedimentos de leitura relacionado à formação de leitores. Toda leitura que a gente realiza, ela é orientada por objetivos e finalidades, né, que nós temos ao realizar essa leitura. E esses objetivos, eles determinam a escolha dos procedimentos que tornarão o processo da leitura mais eficaz. É nesse processo que os estudantes vão avançar como leitores, vão desenvolver e vão ampliar a fluência leitora. Então, quando nós olhamos para as aulas, né, apresentadas, nós observamos que as boas perguntas, elas possibilitam que os estudantes se aproximem, né, da composição destes textos, né, vão dando sentido ao que se lê, aprendendo, especialmente porque eles estão atuando como leitores, em colaboração com os professores e com os colegas. Então, na sequência didática 2, né, eles vão marcar bem isso aqui. Para ampliar o que sabem sobre o tema, para poder produzir uma reportagem sobre o lixo. Na sequência didática 3, ampliar o que sabem sobre o tema para poder produzir uma resenha crítica sobre o livro infantil. Então, eu estou querendo marcar as semelhanças e diferenças que nós temos aí em ambas as sequências que nós estamos tratando hoje. E como o nosso trabalho é todo focado, interligado, e principalmente nós estamos marcando aqui a questão da leitura com os diferentes propósitos, e quero que vocês estudem depois na hora do ATPC, marquem no desdobramento de vocês justamente essa ideia, né, da formação de leitores aí que nós estamos propondo para os nossos estudantes do 5º ano. Então, ambas as sequências, elas vão construindo aí um repertório temático e de linguagem, para quê? Para produzir outros textos. Como esse movimento é importante, né? E aqui, considerando essas situações de leitura, né, propostas nas sequências didáticas, nesse slide, nós vamos olhar para os conteúdos de leituras
mobilizados pelos estudantes, tá? Então, o que a gente faz aqui na sequência didática 2? A gente grifa, olha o movimento que acontece, tá? Eles mobilizam uma situação de ler para localizar uma informação específica na reportagem. O que ele lança a mão? Ele lança a mão de grifar, sublinhar, tomar nota, observar a organização do texto, das leituras, do estudo, ele investiga sobre o assunto, ele forma opinião, ele aprofunda o assunto, né? Ele retoma o texto para buscar informações, ele discute o texto com os estudantes. Olha toda a mobilização que é feita na sequência didática 2. Né? E aí, quando eles estão lendo uma resenha em relação a observar os posicionamentos, as argumentações, o que eles fazem durante a sequência didática 3? Eles mobilizam para a leitura o movimento de grifar, de circular, de tomar nota, de observar a organização do texto, de destacar o posicionamento, selecionar e registrar os dados, compartilhar as opiniões a partir do que o outro aponta e justificar o seu ponto de vista. Então, as diferentes finalidades mobilizadas nessas duas sequências, tentei trazer aqui para que vocês possam visualizar todo o movimento que a gente desenvolve aí nas sequências, tá? Nossos estudantes, eles atuam como leitores de verdade, né? Lendo textos genuínos que circulam socialmente com o propósito das práticas sociais de leitura. Né, ler e escrever com proficiência de leitor e de escritor competente, né, o que vocês colocaram isso também no chat, né, saber utilizar nas práticas sociais de leitura e de escrita as estratégias e os procedimentos que conferem com maior fluência e eficácia o processo aí de produção e articulação de sentidos dos textos que eles irão interagir. Agora, né, que nós estamos aí finalizando um pouco dessa conversa, queria só marcar aqui que os estudantes, eles colocam, para atuarem como leitores, a gente precisa colocá-los nessa situação de diferentes situações de leitura, tá? Com esses diferentes propósitos, porque a gente possibilita que eles participem das práticas, né? E que muitos se aproximam daquelas que acontecem fora da escola. Então, são situações como estas que a gente trouxe aqui, que contribuem para a formação leitora dos nossos estudantes, né? E a gente possibilita que eles avancem como leitores, atuando cada vez mais com autonomia, já que a gente sabe que a gente aprende a ler lendo, não é mesmo? Então, para finalizar, a gente vai agora para os encaminhamentos do planejamento do trabalho, nesses últimos minutos que a gente tem da TPC. Vamos lá? E só antes de começar a falar do desdobramento, marcar aqui que na próxima conversa eu volto com vocês aqui falar de resenha crítica. Bom, orientações para o trabalho na TPC. Como vocês já sabem, né, nas transmissões anteriores, vocês irão se reunir aí com seus colegas, professores do mesmo ano, para discutir, estudar e planejar o trabalho com a sequência didática 2. Sei que vocês estão aí planejando, realizando planos de ação, né, um trabalho de melhoria, né, em cima dos resultados, mas não podemos deixar de trabalhar com a sequência didática, que faz parte do programa de recuperação, e como eu falei lá na parte das habilidades, faz todo sentido olhar para as habilidades da sequência, trabalhar com sequência didática para recuperar, e olha quanto a gente trouxe aqui nessa conversa, que pode contribuir para o seu trabalho com leitura na escola, e fazer com que os alunos do 5º ano avancem, como nós estamos aí buscando nas escolas, né? Bom, a gente tem, então, que vocês façam um estudo mais aprofundado da sequência didática 2, tá? Que é produzindo uma reportagem sobre o lixo, e também olhem para a sequência 3. Mas no nosso próximo desdobramento, nós vamos também voltar na sequência 3. Então, hoje vocês podem, né, olhar, observar esses diferentes propósitos que a gente trouxe na discussão, mas lembrando que no próximo nós iremos aprofundar. Então, um foco bem grande aí na sequência didática 2, e para aproveitar esse tempo, né, entre os pares do 5º ano. Bom, aspectos aqui para vocês colocarem na discussão de vocês. Então, é o estudo da sequência didática 2 e 3 nas aulas do volume 3,
planejar os encaminhamentos dessas aulas, ajustando aí o propósito comunicativo, a realidade de cada escola, né, esse rodízio que vocês estão realizando com os estudantes no presencial e remoto, o ensino híbrido que a escola organizou através desse plano de retomada de cada uma, que é específico e pontual. Então, peguem esse movimento e organizem esse planejamento da melhor maneira possível. Planeje também as interações, né, e adaptações do ensino híbrido no contexto remoto, de acordo com a resolução 65, tem muita coisa aí que vocês podem contribuir nessa interação. O aluno aprende, como eu falei, nas sequências, a partir das discussões, né, ouvindo e falando, tanto com o professor quanto os estudantes. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E o acompanhamento das aprendizagens dos seus estudantes, né? Então, se vocês têm aí instrumentos de acompanhamento da frequência, vamos também, né, ter todo esse movimento e organizar o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Sempre estou marcando aqui, para qualquer dúvida em relação ao ensino híbrido, ao seu plano de aula, seu plano de atividades, que vocês retomem, né, as possibilidades que o nosso guia do ensino híbrido, ele traz para o nosso trabalho nesse momento, as premissas que fortalecem, que embasam o nosso trabalho, as ideias, sugestões que podem aí ampliar e realmente garantir um trabalho para todos os estudantes, os que estão com vocês aí, né, no cotidiano, os que estão em casa, que a gente possa mobilizar todos eles nesse nosso trabalho. Vocês estão vivenciando aí esse momento de entrar no CAED, de analisar, então eu vou dar uma dica, leia o guia com as orientações sobre avaliação, como as avaliações foram pensadas, quais habilidades a sua escola desenvolveu nessas avaliações, e faça uma reflexão aí conjunta, olhe para a sua turma, para os seus estudantes, né, vocês têm propriedade para analisar lá na plataforma do CAED e saber quem são esses estudantes, porque vocês têm um acompanhamento mais sistemático. Então, entre no CAED, coloca o seu login e senha, entra aqui lá nos resultados, tá? Acessem lá na plataforma, analise a sua turma, vocês podem olhar para a P2, a P1, avaliação de processo, vocês podem olhar para sequências digitais, comparar, fazer análise comparativa, fazer uma reflexão conjunta com a equipe, para que vocês possam aí direcionar melhor o olhar de vocês e o trabalho de vocês nesse momento tão peculiar de recuperação das aprendizagens, né? E é um movimento que dá trabalho, mas é muito prazeroso, a gente ir identificando e refletindo. Fiz muito isso semana passada e vale super a pena. Acho que vocês precisam desse movimento aí na escola. Se já fizeram, que bom. Se não fizeram ainda, está em tempo. Bom, a gente sabe que na sequência didática 2 e 3 é importante que vocês pensem aí nas possibilidades dos encaminhamentos para os estudantes que estão em casa, né, o uso aí das diversas mídias interativas. Vocês sabem que o nosso centro de mídias, né, ele está bem completo para o professor, vocês podem interagir com os estudantes do nosso aplicativo. E o que vocês já vêm construindo aí nas escolas de vocês, cada uma, né, com o seu melhor. Para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação, né? Vocês podem fazer aí no chat, mais um pouquinho de matar a saudade, vamos colocar aí como essa formação, ela contribuiu para a sua prática docente, eu conto com vocês aí, e aí eu passo de novo, né, para a Cleidmar, para que ela possa ler um pouquinho das contribuições que estão aparecendo rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, né, Cleide? Então, eu passo para você. É isso aí, Rafa, nós estamos nos últimos minutos do segundo tempo. Tem muitas contribuições, Rafa. Os professores, eles agradecem, né, pela formação, gostou muito. A professora Jussara, sabe, que gostou, ela te agradece muito. Muito obrigada, professora Rafa, ela diz aqui, né? Uma troca perfeita entre o ensino e a aprendizagem. Muito grata. O pessoal disse que muito bacana, amou a formação. É bom sempre repensar as práticas pedagógicas, a professora Luana colocou. E a professora Isabela falou que é enriquecedora. Nossa, muitas contribuições, Rafa. Rafa, como a gente está no final e a gente tem que correr, né? Então, nós agradecemos. Eu me despeço de vocês, desejando uma boa tarde, um bom começo de aula para quem vai para a escola, como muitos falaram aqui, que estão saindo porque vão para a escola, e que vocês tenham um bom final de dia. Tchau. Com você, Rafa.
Quem puder contar com a gente aqui, ó, escrever um pouquinho o que achou das nossas formações, super ajuda o nosso trabalho, né, de recuperação e aprofundamento. Tem o QR Code e o link aí para que vocês possam contribuir conosco. Muito obrigada por todo o carinho de sempre, por toda a participação. Um bom trabalho para quem está indo para a escola, um bom descanso para quem já deu aula de manhã. E a gente continua à tarde, estou aqui novamente para falar com vocês. Quem puder entrar mais uma vez, estamos juntos. Um grande abraço e um excelente trabalho aí com o nosso volume 3, que está muito bacana e super ajuda vocês aí no trabalho na escola. Até mais, gente. Tchau, tchau.